Olha, eu sei que você está cansado de produzir conteúdos genéricos dentro das suas redes sociais e eu sei que você quer começar a produzir conteúdo significativo para a sua audiência. Então saiba que hoje eu vou te ajudar a atrair clientes ideais para dentro das suas redes sociais, produzindo conteúdo significativo. Antes de começar a falar um pouco sobre esse assunto, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e também já deixar seu like. Saiba que eu vou começar a produzir conteúdo recorrentemente, semanalmente aqui dentro do canal, tá? É claro que eu não posso prometer porque a minha agenda tá bem corrida, mas no tempo que eu tiver, eu estarei disponível aqui para poder produzir conteúdo para vocês, conteúdo de valor. Então, também deixe um comentário caso você tenha sugestão de algum conteúdo que eu possa estar produzindo aqui para vocês, tá bom? Enfim, bora lá começar esse vídeo porque eu não gosto de enrolar. Vamos que vamos. O papo que eu vou ter aqui com vocês hoje é um pouco mais filosófico, digamos assim. Porque quando a gente fala de produção de conteúdo, não é sobre você produzir aqueles conteúdos tipo 5 dicas de gestão de tráfego, 5 dicas de sei lá o que, 5 truques, 5 segredos, tá? Conteúdo é muito mais sobre vivência, muito mais sobre experiência que você tem de vida, tá bom? O mercado ele tá cansado desses conteúdos que eu falei anteriormente para vocês, sobre dicas, truques, segredos. Isso é muito genérico, não atrai mais ninguém. Porque esses conteúdos genéricos, ele é muito fácil de ser encontrado hoje. E até mesmo com a inteligência artificial chegando aí, o ChatGPT, o Gemini, né? Então, é muito mais fácil produzir esse tipo de conteúdo genérico. Então, o volume de conteúdos desse tipo é muito alto. Então, o que eu quero propor para você aqui hoje é que você comece a produzir conteúdo relacionado à vivência sua, à experiência sua com o mercado que você atua, tá? Então, para que você consiga fazer isso e para poder te ajudar mais a produzir conteúdo realmente de valor para sua audiência, comece a se questionar sobre quem é você. O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Entender você a fundo, ter esse autoconhecimento sobre você é fundamental para que você defina os conteúdos que você vai produzir. E inclusive, quando você consegue definir muito bem quem você é, quais são os seus posicionamentos em relação a diversos assuntos, até assuntos mais polêmicos, você atrai pessoas que são parecidas com você. E muitas vezes, caso você venda, por exemplo, você é um gestor de tráfego e você vende para, por exemplo, empreendedores a gestão de tráfego, você começa a trazer pessoas que se identificam com você. E isso é muito bom, isso é muito importante para dentro de toda a sua construção de audiência, tá bom? Construção da tribo, construção ali da sua audiência dentro das redes sociais, tá bom? E muitas vezes o seu cliente ideal pode ser você no passado, você no seu começo, você no seu início da sua jornada. Hoje, por exemplo, você pode já ter tido uma boa transformação na sua vida com a sua profissão, com o trabalho que você exerce e você pode, por exemplo, caçar você no passado, ver como você era no passado, quais eram suas dificuldades, quais eram os seus problemas, quais foram os passos a passos que você fez para que você chegasse onde você está hoje. Quando você começa a produzir conteúdo ajudando o seu eu do passado, você começa a atrair outras pessoas que são iguais a você no passado. E assim você pode auxiliar essas pessoas produzindo assim conteúdo muito mais significativo. Então comece a buscar entender quem é você. Isso é muito, mas muito importante, tá? Mas não somente por essas questões que eu falei anteriormente. Quando você se conhece, você consegue ser mais autêntico. Essa palavra é muito importante para esse vídeo. Autenticidade. E isso ninguém nesse mundo tira de você. Só você consegue ser o melhor você. Então, entenda que você não tem que ser exatamente igual outros players do mercado. Você tem que ser você. E ninguém nesse mundo consegue ser melhor você do que você mesmo, tá bom? A gente está falando aqui sobre a sua essência, o seu ser mais interno possível, tá? E as pessoas se conectam muito com pessoas autênticas, pessoas que são elas mesmas, que agem como elas realmente são nas redes sociais. Um exemplo bem interessante que eu posso trazer aqui para você, e você pode depois pesquisar ali no Instagram, é o Guto Galamba. É um bom exemplo, tá? O Guto, ele fala muito sobre obesidade, né? Muito sobre o assunto de obesidade, ele vai muito de frente
principalmente com outras pessoas, né, que romantizam a obesidade, né? Então, ele é um ótimo exemplo para você entender o que eu tô querendo dizer em relação à autenticidade, tá bom? Então depois você entra lá no perfil dele, dá uma olhadinha lá, que pode ter certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu ser de essência, tá bom? Mas como eu falei anteriormente aqui, o caso do Guto, é muito importante você também tomar muito cuidado para não deixar isso tudo uma situação muito negativa e extremamente polêmica. Eu digo isso principalmente quando a gente fala sobre assuntos mais relativos a, por exemplo, política. Política é um assunto muito complicado de você falar na internet. Porque quando você começa a falar de política, você começa a atrair um público muito chato. Um público assim, tóxico. Então, fala sobre qualquer assunto. Mas não vai falar muito sobre política não, tá? Esquerda, direita, essas paradas assim, nossa senhora, isso daí dá uma dor de cabeça, tá? Então, evita pelo menos esse tipo de assunto, tá? Sempre tem um balanço, tá? A gente diz assim que tem o mainstream e tem o muito louco, né? O mainstream é basicamente as pessoas genéricas, aquelas pessoas que são chatas pra caralho. E o muito louco é o monarca da vida, tá? Você tem que equilibrar, você tem que estar aqui no meio, você tem que estar entre o mainstream e o monarca, por exemplo, tá bom? Então, fica aqui no meio, que pode ter certeza que você vai conseguir criar uma audiência muito fiel para dentro do seu perfil. Você vai conseguir também produzir conteúdo muito mais de valor e muito mais autêntico, muito mais único. Mas quando você começar a produzir conteúdo autêntico, voltado para quem você é, para sua essência, você vai começar a ter uma legião de fãs e uma legião de inimigos mortais, tá? Isso é normal. Não fique para baixo por conta disso, tá bom? Comece a querer somente atrair as pessoas que são de acordo com aquilo que você acredita, tá? As pessoas que são seus inimigos, que são os haters, que vão falar mal de você, sério, pau no cu deles. Pau no cu desses caras. Esses caras não valem nada. Não comece a se sentir bem pelos seus fãs ficarem te colocando pra cima, nem mal por seus inimigos ficarem falando mal de você. Simplesmente cria uma barreira em relação a tanto os fãs quanto os seus haters e não deixa ninguém atrapalhar aquilo que você produz de conteúdo, tá? Seja você e crie essa barreira, tá? É muito importante. Então vamos fazer agora um exercício prático para a gente conseguir realmente tornar palpável tudo que eu tô conversando com você aqui. Então já pega aí papel e caneta, beleza? E anota tudo aqui que eu vou falar para você, todas as perguntas que eu vou fazer aqui para você agora, tá? E você depois que você terminar o vídeo, responda elas, tá bom? Que é muito importante. Primeira pergunta: a quem você quer atender no mercado? Quem é o seu cliente ideal? Isso é muito importante. Essa pergunta é extremamente importante porque ela vai servir para poder definir qual que é a melhor pessoa para você trabalhar, tá? Tanto para você poder vender seus serviços, vender seus produtos, tá? Você vai ter mais sucesso e mais facilidade para poder entregar resultado para essas pessoas. Então, defina muito bem esse público ideal que você quer trabalhar, esses clientes ideais. Faz sentido? Aí só para poder te dar um exemplo, para você poder ter uma ideia mais palpável em relação a isso, poderia ser prestadores de serviço que desejam vender seus serviços com facilidade, mais caro e com previsibilidade, utilizando fontes de aquisição de clientes automáticos, tá? Essa, inclusive, é o meu cliente ideal, é o cliente que eu trabalho, tá? Normalmente é esse tipo de pessoa, então a minha mensagem tem que ser muito relativa a isso aqui. Lógico que você vai adaptar tudo isso que eu tô falando para você, para a sua realidade, para o que você vende, tá bom? E perceba que o que eu defino aqui do meu público ideal são prestadores de serviço que estão passando por momentos de dificuldades em aquisição de clientes. Então a minha solução, aquilo que eu vou estar trabalhando, é soluções relativas à aquisição de clientes automaticamente, como eu falei, e também com mais qualidade. A segunda pergunta que você precisa se fazer é: qual que é a dor que você resolve do mercado? Lembre-se sempre, tem que ser um problema urgente do mercado, um problema assim latente, uma dor latente desse mercado, tá? Aqui realmente vai depender muito da sua expertise, daquilo que você trabalha. Eu não sei exatamente com o que você trabalha, mas uma questão assim mais de praticidade, eu vou te mostrar um exemplo. Vamos lá, um problema do mercado de prestadores de serviço é a falta de previsibilidade de receita, tá? Como eles não têm uma estratégia muito qualificada, né, de aquisição de novos clientes, né, e dependem muito de indicação
e tem muito churn, né, que é basicamente abandono de contrato, e muitas pessoas acabam saindo, eles não têm previsibilidade de entrada de novos clientes, então normalmente a previsibilidade de receita é um problema de prestador de serviços, tá? Isso daí é só um exemplo para você poder entender. Então lembrando, tem que ser uma dor latente do mercado, alguma solução que ele precise que seja assim, urgente, beleza? A terceira pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: o que te torna diferente de todas as outras pessoas que resolvem essa mesma dor que você resolve? Então, pensa muito bem nisso, porque é aqui que você vai começar a encontrar pontos que te diferenciam do seu concorrente, da pessoa que faz a mesma coisa que você, só que você tem sua autenticidade, você tem o seu valor, você tem sua forma de pensar, né? Então, tudo isso também é válido e é muito importante por todo o assunto que a gente comentou anteriormente, tá? Agora, uma outra pergunta que você tem que se fazer é: como você entrega a sua solução? Ela pode ser, por exemplo, através de uma prestação de serviço, pode ser um produto físico, pode ser um infoproduto, pode ser uma mentoria coletiva, pode ser uma mentoria individual. Você que sabe qual que é a forma de você entregar. E caso você não tenha, você tem que definir a partir de tudo isso daqui que eu falei para você. Tem esses daqui. Você pode ter mais do que um também. Então, por exemplo, se você é um prestador de serviço e quer começar a vender um curso online, por exemplo, você tem que entender quais são as nuances e as diferenças de você vender a sua prestação de serviço e vender o seu infoproduto, tá? Agora vamos falar sobre um pouquinho mais sobre a promessa que você vai oferecer aos seus clientes dentro do seu perfil das redes sociais, dentro do YouTube ou qualquer rede que você for estar trabalhando, tá? Qual é a promessa de transformação que você traz para seus clientes? Então, com muito estudo de mercado, você pode chegar a essa resposta acoplando o seu conhecimento junto a um bom estudo de mercado, tá? Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo depois ensinando um pouco mais sobre como fazer um bom estudo de mercado, deixa aqui nos comentários, que se tiver bastante comentário, pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo top aqui para vocês ensinando a como vocês encontram pontos de dores, pontos de desejos, sonhos e pesadelos que as pessoas possuem no seu mercado, para você definir um público ideal, tá bom? Isso ajuda demais a conta, é muito importante. Agora, quando você conseguir responder todas essas perguntas, fazendo o estudo de mercado que eu falei anteriormente, entendendo o seu público ideal, entendendo suas dores, seus desejos, aí você vai começar a produzir conteúdo significativo, conteúdo de valor para suas redes sociais, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas perguntas para você começar a se questionar sobre o mercado que você está atuando atualmente e como você pode criar um novo caminho e se diferenciar de todos, mostrando a sua essência, como eu falei anteriormente, muito importante. Começando com a primeira pergunta: o que os seus concorrentes pregam? Aqui é importante você entrar no Instagram, começar a pesquisar pelos seus concorrentes ali e começar a ver o que eles pregam, quais são suas promessas, quais são as mensagens que eles produzem nas suas redes sociais, através dos stories, através dos destaques. Quais são as ofertas que eles fazem para os seus clientes? Então, dá uma olhada nisso que é muito importante. A segunda pergunta é: quais são os argumentos mais comuns que esse mercado se utiliza e se apoia? Aqui, para você poder entender, argumentos como, por exemplo, qual é a melhor forma de se vender serviços? O único jeito de você conseguir vender serviços é através de cold call, através de ligação de vendas. E você só consegue escalar o seu negócio se você tiver uma equipe gigantesca, uma burocracia gigantesca dentro da sua empresa. É você tendo muitas operações dentro da sua empresa. Para você ter lucro a longo prazo, você precisa ter diversas automações, diversos funis de vendas dentro do seu ecossistema. Então você pode trabalhar esses pontos, analisar esses paradigmas do mercado e começar a produzir um novo caminho, uma nova solução para determinado assunto. A terceira pergunta que você pode se fazer é: qual é o padrão e as regras que ditam esse mercado? Essa pergunta é muito importante porque é a partir dela que a gente vai começar a quebrar algumas crenças do mercado. Então, capricha bastante nessas três últimas perguntas que eu falei para você agora, que elas que vão basicamente ditar
toda a sua mensagem, todos os seus argumentos nos conteúdos de valor que você vai produzir. Então, quando você começar a entender quais são as crenças do mercado, quais são os padrões do mercado, entender as dores do seu público ideal, entender os desejos, os sonhos, os medos desse mercado, começar a entender quem é você, fica muito fácil você acertar nos conteúdos certos, beleza? E conseguir ter engajamento com o público certo. E de repente conseguir fazer muitas vendas dos seus produtos, serviços, ou seja lá o que você vende. E assim pode ter certeza absoluta. Você vai criar uma audiência extremamente qualificada, engajada para as suas redes sociais. E com isso você vai começar a ter pessoas entrando em contato com você direto pelo direct, pelo YouTube, pelas redes que você estiver trabalhando. Mas você precisa ali de um script para que você consiga fazer com que você crie rapport e conexão com essas pessoas. Então, por isso eu vou deixar o vídeo aqui na lateral sobre como você criar scripts infinitos através de inteligência artificial. Esse vídeo está muito bom e vai te ajudar demais a poder produzir esses scripts para que você consiga fazer as suas vendas e monetizar o seu Instagram, monetizar as suas redes sociais, beleza? Então vai lá.